Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que o nosso Senhor Jesus derrame graça sobre a sua vida, sobre a nossa vida, nesse tempo em que nós estamos juntos de maneira virtual para cultuar, para bendizer o nome do nosso Senhor, mesmo das nossas casas, mesmo estando impossibilitados, mais uma vez, em mais um período, de juntos nos reunirmos no templo para como igreja cultuar ao Senhor. Mas nós vamos dedicar, nós vamos consagrar ao nosso Deus esse momento em que nós estamos aqui, para realmente exaltar o nome do Senhor. Por isso eu quero fazer um convite para você, para que mesmo estando aí na sua casa, neste momento, mesmo tendo diversas coisas que possam te distrair, mesmo você estando com o seu celular perto ou com qualquer outra coisa, lute para que nada disso tire o seu foco daquilo que nós estamos fazendo agora. Não fique mexendo no seu celular, não fique conversando com outra pessoa, mas reserve esse tempo para que de fato o seu coração venha a entregar tudo ao Senhor, tudo que Ele merece, toda a honra e toda a glória. E que seja por breve tempo, que essa seja a nossa oração diária, irmãos. Que muito em breve, em pouquíssimo tempo, Deus nos permita já estarmos de volta para cultuarmos como igreja na comunhão juntos no templo do Senhor. Vamos iniciar este culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus, abrindo a palavra do Senhor no Salmo de número 96, texto que eu farei a leitura. E peço a você que aí na sua casa mesmo abra a sua Bíblia e faça a leitura, acompanhe a leitura juntamente comigo. Salmo de número 96, todo esse salmo diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozije-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Porque o Senhor é Deus, porque Ele está acima de todas as coisas. Nós devemos a Ele toda a honra, glória e louvor. E nós vamos fazer isso através de cânticos espirituais. Louvemos ao nosso Deus, não apenas com as nossas vozes, mas de todo o nosso coração. Não existe outro Deus maior, não existe Deus melhor, não existe Deus tão grande como o nosso Senhor. Porque o nosso Senhor é o Criador dos céus e da terra. Nosso Senhor é o autor do universo. O nosso Senhor é o único e vivo Deus verdadeiro. Por isso nós o louvamos dizendo que não há Deus maior. Não há Deus melhor.
diante da majestade do nosso Deus, nós não temos outra coisa a fazer senão nos rendermos a Ele. Rendemos em adoração, rendemos em reconhecimento de que Ele é o Senhor, de que Ele é soberano, e assim nós adoramos verdadeiramente ao nosso Deus. Rendamo-nos ao Senhor com mais esse cântico. Vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço
eis-me aqui. Vamos orar ao nosso Deus, louvando, bendizendo o seu nome nesse momento, porque não apenas os cânticos, mas através das nossas orações, nós também adoramos ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te louvar e queremos te adorar, Senhor, pelo que tu és, pela beleza da sua santidade, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor, porque o Senhor é um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus soberano, um Deus que supre as nossas necessidades, um Deus maravilhoso que derrama infinitas bênçãos em nossas vidas, todos os dias. Nós queremos te adorar, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor, porque o Senhor nos tem sustentado, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em momentos de tantas dificuldades, em momentos difíceis. O Senhor tem suprido, o Senhor nos tem sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de nossos irmãos, o Senhor tem cuidado de nossa família, o Senhor tem cuidado da tua igreja, Senhor. E por isso, Senhor, nós queremos te louvar e queremos te adorar, Senhor. Queremos te adorar também, Senhor, pela salvação que temos em Cristo Jesus, Senhor. Porque o Senhor enviou o seu Filho amado, derramou o seu precioso sangue, Senhor, em nosso lugar, Senhor. Mesmo nós sendo pecadores, sendo indignos, Senhor. Ele morreu em nosso lugar, Senhor, para que pudéssemos ser salvos por Ele, Senhor. Através dele, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu oro e agradeço por tudo que tem feito por nós, Senhor. Amém, Senhor. Eu convido você mais uma vez a abrir a palavra de Deus, agora no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e a leitura será dos versículos 6 a 11. Atos, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo de número 11. E assim nos diz esse trecho da palavra do Senhor. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Meus irmãos, assim como aqueles discípulos ficaram atônitos ao verem Jesus subindo até o céu e angustiados no seu coração, sem saber em que momento ele voltaria, assim também em diversas ocasiões da nossa vida podem trazer esse sentimento ao nosso coração. Mas, em vez de ficarmos apenas angustiados e atônitos, o que nós devemos fazer é continuar a nossa vida na certeza de que no tempo certo, no tempo estabelecido por Deus, Jesus Cristo irá voltar para buscar a sua igreja, voltar para nos levar à morada eterna com Ele. Que o nosso coração seja preenchido com essa esperança e que nada venha trazer desespero ao nosso coração, independentemente das circunstâncias, para que no Senhor a nossa fé esteja bem estabelecida e bem firmada. Vamos juntos neste momento cantar o hino de número 292, A Vinda do Senhor.
esse hino que louvará o nome de Deus e também trará essa palavra de consolo ao nosso coração, fortalecendo a nossa fé e a esperança na volta do Senhor Jesus. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo celeste se ouvir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Nesse dia de glória ao meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo hei de ver. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor ainda aqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu enfim reinarei. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja ao raiar desse dia de glória e poder. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Este império do mal vem, Senhor, destruir, Rei celeste vem presto reinar. Vem, ó sol da justiça, no mundo luzir, ó meu Rei, vem meu pranto estancar. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Nós vamos ainda, irmãos, ter mais uma palavra de oração neste momento, pedindo ao nosso Deus que encha o nosso coração de esperança, pedindo a Deus que nos fortaleça e nos faça viver a cada dia com base nessa fé e nessa certeza que traz consolo e esperança ao nosso coração. Oremos, meus irmãos. Senhor, obrigada por este dia, obrigada pela Tua presença constante em nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor nos tem sustentado espiritualmente, emocionalmente. Nós te louvamos pelo seu cuidado sobre nós. Senhor, clamamos a Ti, tenha misericórdia, continue sustentando a Tua igreja, em especial a Tua igreja aqui em Cachoeira.
fortalece-nos espiritualmente, que possamos passar por esses dias turbulentos, confiantes no Senhor, olhando para Cristo, confiantes, ó Pai, nos méritos de Cristo Jesus, confiantes no Teu amor dispensado a cada um de nós, que a Sua igreja continue caminhando firme, de forma constante, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Nos dê graça, nos dê mais da Tua presença, nos fortalece, Senhor, com grandes bênçãos celestiais, que possamos viver, Senhor, de forma que honre e glorifique o Teu nome. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. A mensagem que eu quero compartilhar com você nesta noite encontra-se baseada no segundo livro de Reis, capítulo 22, versículos 1 e 2. Abra a palavra de Deus comigo nesse texto e vamos fazer a leitura. O texto, a mensagem estará baseada nesses dois versículos. Nós vamos ler apenas esses dois versículos, mas nós vamos ver um pouco mais, uma parte além da história do rei Josias e de como isso pode trazer preciosas lições para as nossas vidas. Então, leiamos, irmãos. 2 Reis 22, 1 e 2. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos orar? Senhor, clamamos a Ti, ó Pai, que derrame a graça sobre nossas vidas, que nos dê sabedoria através do Teu Santo Espírito, para que possamos não apenas ouvir e entender a mensagem de hoje, mas também possamos guardá-la nos nossos corações. Permita-nos, ó Deus, irmos além da teoria e que consigamos aplicar nas nossas vidas aquilo que nós aprendemos com a Tua santa e bendita palavra. Fala, ó Deus, aos nossos corações, abençoe a minha vida como instrumento do Senhor na transmissão dessa mensagem, e abençoe também todo aquele que ouve a Tua voz nesta hora, para que os seus corações sejam cheios do Teu Espírito e direcionados pela vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Irmãos, periodicamente nós temos necessidade de fazer algumas reformas em edifícios, nas casas, nos prédios, algumas vezes em objetos pessoais, em veículos. Tudo que é material precisa de reformas, porque todas as coisas se deterioram com o passar do tempo. É claro que a nossa vida espiritual não deveria ser assim, mas infelizmente por causa do pecado que ainda se faz presente na nossa natureza, algumas vezes nós podemos cair e nós temos caído no erro de nos afastarmos da presença do Senhor, nos afastarmos da palavra do Senhor, e isso traz consequências espirituais para as nossas vidas. Mas o que fazer quando nós acabamos caindo em situações como essas? Como é que nós resolvemos essa dificuldade, esse problema nas nossas vidas? E é por essa razão que, vez por outra, nós precisamos parar todas as coisas, refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento com Deus e entender a necessidade de fazermos algumas reformas espirituais. Isso não é apenas uma vez na vida que precisa acontecer, mas de forma constante, de forma periódica, ainda mais em tempos tão desafiadores como nós estamos vivendo hoje. Essa reforma espiritual se faz extremamente necessária sobre as nossas vidas. E reforma esta que muitas vezes aconteceu durante a história do povo de Israel. Em especial quando falamos do Reino do Sul, depois da divisão causada por Roboão e Jeroboão. E os reinos do Sul, a princípio, viveram na obediência à lei do Senhor, à palavra de Deus. Mas quando se levantava um rei corrupto, quando se levantava um rei que não obedecia aos mandamentos do Senhor, todo o povo acabava se corrompendo. E naquele momento era necessário fazer uma reforma espiritual. E Deus levantava servos dele que de fato faziam isso, como foi no caso do rei Josias.
O rei Josias era filho de Amon e neto de Manassés, 2 homens perversos que se levantaram, que subiram ao trono de Judá para perverter a palavra de Deus e levar o povo a se corromper nos mandamentos do Senhor. O rei Manassés ficou no trono pelo tempo de 55 anos. E o seu filho, o rei Amon, reinou apenas por 2 anos. Mas somado o tempo de reinado desses 2 reis, foram 57 anos em que todo o reino de Judá viveu sob a liderança de um rei perverso, de um rei que desprezava a lei de Deus e que levava todo o povo a se corromper. Era toda uma geração, irmãos, que se perdeu no meio daquele caminho. E ali havia necessidade, então, de se levantar alguém para trazer uma reforma sobre os mandamentos, sobre a obediência, sobre a postura de todo o reino de Judá. E esse homem levantado por Deus foi justamente o rei Josias, que logo de início, apesar da influência do seu avô e do seu pai, tomou um caminho muito diferente. Decidiu andar pelos caminhos que Davi andou, e não pelos caminhos tomados pelo seu pai e pelo seu avô. E durante toda a história do seu reinado, Josias ficou conhecido como aquele rei que mais se empenhou em trazer uma reforma espiritual sobre a vida do seu povo, sobre a vida dos judeus. E assim, irmãos, nós também precisamos trazer essas lições para as nossas vidas. Não importa qual seja o nível de ruína em que nós vivemos espiritualmente, se o distanciamento de Deus é pequeno ou se nós estamos muito distantes do Senhor, nós precisamos fazer reformas espirituais nas nossas vidas. E isso nos chama muito a atenção porque é mesmo um dos lemas da reforma protestante. Igreja reformada sempre se reformando. Isso não quer dizer, irmãos, atualizando. Isso não quer dizer que a igreja deve trazer novidades para dentro de si, como alguns pastores modernistas e progressistas têm defendido nos dias de hoje. A ideia da reforma é retornar para a palavra de Deus, ou seja, é aparar as arestas, é tirar tudo aquilo que traz qualquer prejuízo espiritual para a nossa vida cristã individualmente, mas para a igreja do Senhor Jesus Cristo de maneira coletiva. Nós somos a igreja de Deus. Portanto, a reforma deve começar nas nossas vidas. E assim como o rei Josias, apesar de toda a influência do seu avô e do seu pai, que certamente não permitiria com que essa reforma acontecesse em pouco tempo, mas ele se dedicou e empenhou em trazer essa reforma. Também, meus irmãos, a nossa vida espiritual não vai sofrer uma melhora total do dia para a noite. Mas nós precisamos gradativamente, dia após dia, pouco a pouco, buscarmos endireitar os nossos caminhos espirituais, para que sejamos mais perto de Deus e a cada dia mais fortalecidos pelo Espírito Santo. Por isso, permita-me trazer algumas lições sobre esse texto, sobre a história do rei Josias para a sua vida. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é que a reforma espiritual não depende de idade. A reforma espiritual não requer um planejamento distante no futuro. Mas a reforma espiritual, independente da idade que você tenha, precisa começar na sua vida hoje. Precisa começar imediatamente. Olhando para a história do rei Josias, nós podemos ver que ele começou a reinar com 8 anos, ainda uma criança. Alguém que não tinha nenhuma condição intelectual de assumir o trono de todo um reino, principalmente um reino de Judá, que era muito desafiador. Mas claro que ali ele não reinou sozinho, ele não conduziu o povo apenas com as suas ideias, com aquilo que estava no seu coração. O rei Josias tinha toda uma orientação.
e outras pessoas que conduziam o povo no seu lugar, até que ele chegasse a uma idade suficiente que pudesse tomar as rédeas do reino de Judá sozinho. Mas o que marca a história, irmãos, é que desde o início do seu reinado, desde os seus 8 anos, Josias já tinha uma predisposição de servir a Deus, de voltar o seu coração totalmente para o Senhor. E tanto tinha essa dedicação, que a palavra de Deus, conforme escrito em 2 Crônicas 34, versículo 3, diz que a partir dos 16 anos de idade, Josias já começou a buscar ao Deus de Davi. Ou seja, a buscar a Deus de acordo com o próprio mandamento, de acordo com a própria lei do Senhor. 16 anos, ainda um adolescente, em que muitos dos adolescentes nos nossos dias ainda estão com o pensamento apenas de aproveitar o presente, de curtir a vida, de fazer aquilo que o coração deseja. O rei Josias já tinha definido no seu coração que buscaria ao Senhor Deus de Davi, não como havia buscado seu pai, não como havia buscado seu avô, mas fazendo aquilo que aprendeu de acordo com o homem segundo o coração de Deus, que era o rei Davi. E assim, 4 anos depois, aos 20 anos de idade, desde que dos 16 anos em que Josias havia se convertido integralmente ao Senhor, já nos 20 anos, ele começou a purificar todo o reino de Judá das impurezas, das idolatrias que o seu pai e o seu avô tinham instalado. Ainda, irmãos, durante 12 anos, Josias não teve condições de fazer muita coisa, embora ele já tinha essa predisposição no seu coração. Mas a partir dos 20 anos de idade, ainda muito novo, ainda um jovem, mas com o coração totalmente nas mãos de Deus, Josias então deu início à purificação de todo o reino de Judá. Josias não queria que apenas ele, como rei, servisse a Deus de todo o seu coração, mas ele queria que todo o seu povo, que toda a sua nação também buscasse a presença de Deus. E assim, ano após ano, depois de assumir definitivamente, sozinho ali, o trono de Judá, Josias então começou a tirar todas as coisas impuras, os postes ídolos, as imagens, os outros deuses que os seus pais, que o seu pai e o seu avô tinham levantado, para purificar todo o reino de Judá. Esse processo levou aproximadamente 6 anos. E aos 26 anos de idade, Josias vê a necessidade de reformar o templo de Jerusalém. Como o povo havia abandonado o mandamento do Senhor, o templo também havia sido esquecido. E mais de 50, quase 60 anos depois, aquele templo estava em ruínas. Aquele templo já não tinha recebido nenhuma reforma, nenhum cuidado, nenhum tratamento. Por isso o texto diz que Josias entrega todo o dinheiro que havia separado para isso, nas mãos dos trabalhadores. E a ordem era: reparem o templo do Senhor. Consertem, reformem o templo do nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós falamos em templo, obviamente que a aplicação que nós trazemos para as nossas vidas não se limita a uma questão de espaço físico. A Bíblia não quer ensinar a você, através desse texto, que o templo da sua igreja, da sua cidade, precisa ser reformado, mas fala da sua vida com Deus. Nós, cristãos, somos chamados de templo do Espírito Santo, de santuário do Senhor. Não faz diferença se o templo em que a igreja se reúne um dia ruir, um dia for abaixo, contanto que a igreja ainda permaneça unida, que a igreja ainda sobreviva. Então, quando o texto fala da reforma do templo, que foi importante sim naquela época, naquele período, nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser reformada pelo Senhor.
Assim, irmãos, nós pensamos, quantos jovens, adolescentes e crianças não estão hoje em dia tão distantes da presença do Senhor, tão distantes da vontade do Senhor? E por que eles não têm essa preocupação, esse desejo de voltar à presença de Deus? Por que eles não têm essa consciência? Não é por causa da idade, irmãos. Porque a história do rei Josias mostra que é possível que até mesmo uma criança tenha no seu coração o propósito de servir ao Senhor. Então, parando para pensar nas nossas vidas, e não só na vida de jovens, adolescentes, mas você que ouve essa palavra neste momento, você que já é até mesmo talvez algum idoso, você adulto, você jovem, você adolescente e você criança também. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Meus irmãos, sabem por que muitos adolescentes e jovens não têm o interesse de trazer uma reforma espiritual para as suas vidas hoje? É porque dentro da sua cabeça, que ainda não está totalmente formada, eles acreditam que no futuro eles terão o tempo devido para isso. Que talvez seja muito cedo para se preocupar com essas coisas. Talvez o melhor agora seja focar em outras questões, como no lazer, na diversão, em fazer aquilo que o coração deseja, focar na carreira, nos estudos. Tantas pessoas às vezes têm deixado de cultuar ao Senhor no domingo porque dizem que precisam estudar, dizem que precisam trabalhar, dizem que precisam descansar porque a semana foi muito tensa, a semana foi muito difícil. E com isso nós estamos vendo pessoas cada vez mais distantes de um relacionamento com Deus. Mas para a grande surpresa de alguns desses adolescentes, jovens e até mesmo crianças, muitos deles ou não terão a oportunidade de buscar a presença de Deus no futuro, talvez porque esse futuro para eles não chegue, ou então elas não terão interesse de reformar a sua vida espiritual. Porque, irmãos, quanto mais tempo nós passamos longe de Deus, mais difícil é restabelecermos a nossa espiritualidade, reencontrarmos o caminho do relacionamento com o Senhor. É por isso que nós precisamos parar hoje e refletir nas nossas vidas como está a nossa espiritualidade, como está o nosso relacionamento com Deus. Você consegue pensar na sua própria vida e como é que você está nesse sentido? Talvez você precise urgentemente de uma reforma espiritual na sua vida. Não deixe para fazer isso depois. Não deixe que nada impeça você disso. Eu sei que toda reforma é desafiadora, mas que nós não deixemos esse desafio e tenhamos total empenho em buscar essa reforma espiritual nas nossas vidas. Uma segunda lição que eu ainda quero compartilhar com você através desse texto é que a reforma espiritual precisa começar na base. A reforma precisa começar nos fundamentos. E quais são esses fundamentos? Na história do rei Josias, enquanto o templo estava sendo restaurado, passava pela reforma com que Josias preparou-se financeiramente para aquilo, o sumo sacerdote Ilquias, enquanto trabalhava na reforma do templo, encontrou ali o livro da lei em meio aos destroços. Um livro que havia sido perdido, esquecido completamente pelo povo. E quando ele encontrou aquele livro, ele mesmo leu, levou perante o rei Josias e leu o texto da palavra de Deus perante o rei. E qual foi a reação de Josias? Josias se emocionou diante da palavra do Senhor. E ali rasgou as suas vestes e chorou diante de Deus. Através daquele livro, irmãos, através da lei de Deus,
Josias teve uma perspectiva ainda mais ampla, mais profunda, dos erros que o povo de Judá estava cometendo. E Josias temeu muito por causa das ameaças que o livro da lei trazia, devido aos erros em que eles estavam vivendo. E é por isso que o rei Josias, então, mandou consultar a profetisa Hulda, que habitava na cidade baixa de Jerusalém, e essa confirmou as palavras escritas pelo Senhor naquele livro. A reforma da religião, do culto a Deus, só foi possível de maneira concreta e integral a partir do momento em que o rei reencontrou a palavra de Deus, a lei do Senhor. E assim, irmãos, a própria reforma protestante parte desse princípio de um retorno às Escrituras. E é por isso que a reforma não é andar para frente, não é olhar para frente, mas é olhar para trás. E entender aquilo que foi estabelecido pela palavra de Deus. Para que nós façamos, irmãos, essa reforma espiritual nas nossas vidas, nós precisamos tomar o mesmo caminho, nós precisamos seguir a mesma direção. Nós precisamos voltar não apenas os nossos olhos, mas também os nossos corações para a palavra de Deus, para meditar sobre aquilo que ela tem nos ensinado. Para compreender quais são as bases do ensino do Senhor para as nossas vidas. Não existe reforma espiritual enquanto não existir uma vida debruçada diante da palavra do Senhor. A reforma, irmãos, precisa começar aí. Agora, talvez na sua vida, no esfriamento espiritual que muitas vezes nós sofremos, nós perdemos o desejo, nós perdemos o interesse de buscar a palavra do Senhor. Mas não existe outro caminho, não existe atalhos para que nós possamos retomar a nossa vida espiritual. Nós precisamos, irmãos, reaver o hábito de buscar a meditação na palavra do Senhor. Ainda que sejam trechos curtos, ainda que sejam porções pequenas, mas nós precisamos ler a Bíblia, de preferência todos os dias. Nós precisamos observar o ensinamento do Senhor para que assim seja possível iniciarmos essa reforma espiritual. Se não for pela palavra de Deus, nós não vamos conseguir reformar a nossa vida. Nós não vamos conseguir reformar o nosso relacionamento com o Senhor. Como anda a sua vida devocional? Como anda a sua dedicação na leitura e na meditação na palavra do Senhor? Meus irmãos, que nós tenhamos não apenas o desejo, pedimos, claro, oramos a Deus para que coloque esse desejo nos nossos corações, mas que nós tenhamos também a compreensão, a consciência da necessidade que temos da palavra do Senhor. E assim possamos nos dedicar todos os dias para alimentar o nosso espírito através da palavra de Deus. Ela é a base para toda a reforma espiritual que nós precisamos. Mas ainda uma terceira lição que eu quero compartilhar com você nesta mensagem é que a reforma espiritual transforma não apenas a nossa mente, não apenas os nossos ideais, mas a reforma espiritual transforma também o nosso corpo. A reforma espiritual faz com que nós vivamos ainda mais em santidade ao Senhor, vivendo de acordo com aquilo que é estabelecido na sua palavra. Depois que o rei Josias leu aquilo que estava na lei de Deus, no mandamento do Senhor, no livro da lei do Senhor, e ouviu as palavras da profetisa Hulda, ele então não apenas deu continuidade, mas ele aprofundou, ele aperfeiçoou a purificação do reino de Judá.
ainda tinha, irmãos, muita coisa errada que o povo praticava naquele tempo. E por mais que o rei Josias tivesse a intenção dentro de si de adorar apenas a Deus exclusivamente de todo o seu coração, o povo ainda prevaricava em muitas atitudes ímpias. Olha quantas coisas havia no meio de Judá. Havia utensílios feitos a Baal, havia postes ídolos que eram considerados deuses da fertilidade, para que eles tivessem muitos filhos. Eles adoravam as estrelas, a lua, o sol. Eles sacrificavam nos altos, nas montanhas, quando Deus havia dito para sacrificar apenas no templo, no altar do Senhor. Havia ali, irmãos, casas de prostituição cultual, onde as prostitutas se relacionavam sexualmente com homens judeus, fazendo aquilo em nome do Senhor, fazendo aquilo como adoração a algum tipo de divindade. Havia altares que não eram dedicados ao Senhor. Alguns deles também sacrificavam os seus filhos, ainda crianças, a Moloque. Eles adoravam aos deuses dos moabitas, aos deuses dos amonitas. O povo de Judeu ainda tinha muitas minúcias ímpias e pervertidas, coisas que Deus não tinha estabelecido, mas havia ordenado claramente que eles não praticassem tais obras. Mas todas essas coisas foram removidas do meio do povo judeu. Todos os ídolos, as imagens foram destruídos e as práticas idólatras foram abandonadas, foram abominadas por causa da obra de reforma espiritual implantada pelo rei Josias a partir do momento em que ele compreendeu o ensinamento da palavra do Senhor. Meus irmãos, como é que nós reformamos também a nossa vida para com o Senhor? Buscando atitudes que agradam ao nome de Deus. Buscando atitudes de acordo com a vontade do Senhor expressamente manifesta na sua palavra. Nós somos chamados para viver em honra exclusiva ao nome de Deus. Nós somos chamados para testemunhar da transformação que o Evangelho de Cristo Jesus faz nas nossas vidas. Então eu convido você nesse momento a sondar o seu coração, a observar a sua vida cristã, como é que você tem vivido, para que você entenda. Será que as suas palavras têm glorificado o nome de Deus? Será que os seus pensamentos têm servido e agradado ao Senhor? Será que as suas atitudes, os seus relacionamentos, será que tudo aquilo que você faz tem sido de acordo com a vontade de Deus? Tem alegrado o coração do Senhor? Em tudo na nossa vida, irmãos, nós somos chamados a fazer o nosso melhor de acordo com a vontade soberana de Deus. Qual é o testemunho que nós temos dado? Nós estamos numa geração muito virtual, numa geração muito dedicada às redes sociais. Você, irmão e irmã, independentemente da idade, mas especialmente você jovem, adolescente e criança, que tem desfrutado das redes sociais e às vezes não com tanta sabedoria, você tem dado um bom testemunho através das suas redes sociais? Através daquilo que você publica, daquilo que você defende, daquilo que você posta? Será que Deus tem se agradado daquilo que nós temos feito, das palavras dos nossos lábios? A Bíblia fala sobre tudo isso, irmãos. Diz que as palavras dos nossos lábios e o meditado do nosso coração sejam agradáveis na presença do Senhor. Diz para nós nos convertermos e abandonarmos os maus caminhos, os maus pensamentos. Diz que todo relacionamento que nós fazemos tem que ser para a honra e glória de Deus. Então o relacionamento que você tem com seus pais, que você tem com seus filhos, que você tem com o seu namorado, com a sua namorada, que você tem com os seus irmãos, que você tem com seus amigos, que você tem com as pessoas com quem você trabalha, tudo isso precisa ser transformado pelo Evangelho.
E tudo isso começa na palavra do Senhor. Busque a palavra de Deus. Ore constantemente ao Senhor. Mas dedique-se também a ter uma mudança de vida para a honra e glória do nome de Deus. E por fim, irmãos, uma última lição, quarta e última lição que eu quero compartilhar com você no texto desta mensagem. A reforma espiritual deve ser motivo de alegria, deve ser motivo de constante celebração nas nossas vidas. O que tem trazido prazer ao seu coração? O que é que traz alegria para a sua vida? Muitas coisas, irmãos, podem trazer essa alegria, mas nada pode ser maior ou substituir a alegria que vem através do Evangelho do Senhor Jesus e da esperança que ele traz. O rei Josias, depois de terminar toda a purificação, tanto do templo, quanto do palácio, quanto de todo o reino de Judá, celebrou uma festa a Deus. E ele fez uma grande festa como nunca houve em todo o reino de Judá e em todo o reino de Israel também. Tudo isso, irmãos, quando ele ainda tinha 26 anos de idade. E se dedicou a servir totalmente a Deus, de todo o seu coração. Nunca, nenhum rei celebrou uma festa tão grande. E qual foi o motivo da celebração? A reforma no culto a Deus que ele tinha feito em todo o reino de Judá. Isso mostrou, irmãos, quanto o rei Josias amava a Deus e o quanto ele se dedicava integralmente para satisfazer ao Senhor, porque ele queria agradar o Senhor. Assim sendo, irmãos, será que nós temos celebrado essa reforma espiritual? Será que nós estamos vivendo um tempo em que é possível falar de celebração, um tempo em que é possível falar sobre alegria? Às vezes nós temos tantos períodos de tristeza na nossa vida. Nós temos tantas razões para contar que trazem tristeza para cada um de nós. Mas ainda assim, irmãos, nós não perdemos a principal razão de celebrarmos e de nos alegrarmos na presença do Senhor. E essa razão é a razão que Cristo Jesus morreu por nós. Jesus Cristo não morreu por este mundo. Ele não morreu por todas as pessoas. Jesus Cristo não morreu para tirar a enfermidade física do mundo, para tirar a maldade do mundo, para tirar a corrupção do mundo. Jesus Cristo não morreu para que não houvesse mais deterioração da matéria. Jesus Cristo morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, para que todo aquele que crê no seu nome tenha a esperança e a certeza de que terá uma promessa, de que alcançará a promessa da vida eterna juntamente com o Senhor. Irmãos, nós podemos, claro, clamar a Deus para que essa situação que nós estamos vivendo seja contornada, seja modificada. Nós podemos pedir a Deus que tenha misericórdia das nossas vidas e que cuide da nossa saúde, e que cuide do nosso emprego, que cuide das nossas finanças, que cuide da nossa família, da nossa igreja, dos nossos amigos. Nós podemos pedir todas essas coisas a Deus, mas nós temos que entender que Jesus Cristo não morreu para isso. Ele não morreu para te dar essa garantia, ele não morreu para fazer você feliz nas coisas materiais e neste mundo terreno. Ele morreu para te fazer feliz eternamente. Ele morreu para te dar uma esperança que ultrapassa o tempo cronológico. Portanto, ao ouvir essa mensagem, que o nosso coração se desperte ao Senhor, com o desejo e o reconhecimento da importância de trazermos uma reforma espiritual para as nossas vidas, independentemente da idade em que nós estejamos, independentemente de quanto essa reforma irá custar. Mas que nós comecemos hoje essa reforma. E que nós, apesar de todas as circunstâncias difíceis, ruins,
que nós nos alegremos no Senhor, acima de qualquer circunstância material. Que a nossa alegria seja plenamente o relacionamento que nós temos com Deus. E que essa alegria seja a força motivadora para que dia após dia nós busquemos ainda mais, com maior empenho, com maior esforço, essa reforma espiritual nas nossas vidas. Aproxime-se de Deus, busque mais o Senhor, dedique-se mais tempo, mais esforço para estar mais próximo de Deus. Que o Senhor te abençoe e que essa reforma comece na sua vida e se alastre por toda a igreja do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos? Querido Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de ouvir a Tua voz através desta palavra. E como isso é importante para nós, Deus. Como nós carecemos disso, como nós precisamos dessa força, dessa direção que vem do Senhor. Ó Pai, perdoa, Deus, a multidão dos nossos pecados. E perdoa-nos quando nós temos deixado de buscar a presença do Senhor, buscar a palavra do Senhor. E ajuda-nos a não apenas compreendermos a necessidade, mas também buscarmos com todo o nosso esforço essa reforma espiritual, esse contato, essa busca pela palavra do Senhor nas nossas vidas. Cuida do teu povo e ajuda-nos, ó Pai, para que nós não fiquemos acomodados onde nós estamos, mas possamos nos reformar e desenvolver a nossa vida espiritual a cada dia mais. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E assim, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Salvador e Redentor Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a paz do Espírito Santo do Senhor, repousem sobre todos vós e sobre toda a igreja do Senhor Jesus em qualquer lugar da face dessa terra, hoje e para todo sempre. Amém.